Olá, minhas amadas, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar mais uma vez as minhas considerações do livro Esposa e Mãe. Nós estamos aqui no capítulo 6, né, que hoje fala o Espírito Santo no seu casamento. Quero pedir perdão pela voz, eu estou ainda me recuperando de um resfriado forte e a minha voz está limitada, mas espero conseguir passar para vocês a mensagem que será necessária para o nosso dia de hoje, tá bom? Eu peço, a minha oração é para que o Espírito Santo nessa manhã, nesse dia, possa alcançar você, possa alcançar o seu coração, o seu espírito, que ele possa ministrar aquilo que ele tem planejado para a sua vida, para a sua família e para o seu casamento. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Quero convidar você a ouvir essa palavra, a ouvir essa mensagem, a ouvir essas considerações com o coração aberto, realmente com a mente aberta, para que o Espírito Santo possa encontrar em você, né, acolhida para a sua palavra, para que um terreno fértil, para que ela possa crescer e frutificar na sua vida e no seu dia a dia. Amém? Hoje, como eu já disse, o capítulo 6, que está na página 49 do livro, que se inicia na página 49, diz assim: o Espírito Santo no seu casamento. Aqui a autora está falando da importância do agir do Espírito Santo no nosso casamento e na nossa vida e no nosso dia a dia. E eu vou trazer aqui as minhas considerações. Bom, o primeiro ponto que eu preciso entender para que o Espírito Santo ele tenha liberdade de agir na minha vida, eu preciso ter conhecimento da seguinte situação. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós convidamos Jesus para entrar no nosso coração, na nossa vida, nós entregamos a nossa vida para Ele, nascemos de novo, né? Nós aceitamos o seu sacrifício na cruz, aceitamos o seu sangue que foi derramado em favor de nós, e com isso nós temos conhecimento de que sem Ele nós não temos salvação, porque nenhum outro há salvação a não ser no Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, né? Quando eu entendo isso, eu entrego, eu abro o meu coração, como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então entrarei e cearei com ele, ele comigo. Quando eu entendo isso, quando eu abro a porta do meu coração, quando eu convido Jesus a fazer parte da minha vida, quando eu, com essa atitude, eu nasço de novo, acho que a palavra é essa mesmo, né? Eu me deixo nascer de novo em Cristo. Ali nós estamos nascendo no Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes de Jesus, todos nós seres humanos temos Espírito. Nós somos ser trino. Nós temos um Espírito, né? Nós somos um Espírito que temos uma alma, que são os nossos sentimentos, e habitamos em um corpo. Isso é um fato, né? Nós sabemos disso. Se você não sabe, que Deus te dê graça de você ter entendimento sobre isso agora. Então, nós temos um Espírito. Só que o Espírito foi feito para quê? O Espírito é o nosso relacionamento com Deus. Nós não conseguimos entender Deus na nossa alma. A gente até tenta. Nós não conseguimos entender Deus no nosso corpo. Não tem como. Nós vamos conseguir entender Deus quando o nosso espírito estiver desperto, despertado, ou quando ele reviver. O que isso significa? Significa que quando todo ser humano foi feito para ter relacionamento com o Pai, com Deus, né? No pecado, o nosso espírito morreu. Lembra quando Deus fala para Adão assim: Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma da árvore da vida, né? Porque se você comer, certamente morrerás. E Adão e Eva comeu. Eles morreram instantaneamente? Fisicamente não, mas naquele momento eles tiveram a morte espiritual. Então eles ficaram separados de Deus. Eles tinham um corpo, eles tinham emoções, né, que é na alma, porém eles não conseguiam entender Deus. E isso a gente pode compreender a magnitude disso ao longo. Você vai ler o Velho Testamento, que eram guerras, mortes, o tempo todo o povo desobedecendo, o tempo todo, né, subjugando a mulher. Quando a gente tiver a oportunidade de a gente falar sobre isso, de onde nasceu essa aversão à mulher, esse desrespeito à mulher, foi daí, né? Porque Deus, quando criou o homem e criou a mulher, ele criou a sua imagem e semelhança. Então, nós mulheres e nós homens temos a imagem e semelhança de Deus, né? Então, não foi para viver separado, não foi para viver subjugado. Então, isso é importante a gente saber, né? Mas
O que acontece? Nós tivemos aí a morte espiritual, ok? Em Cristo Jesus, nós tivemos a condição de ter o nosso espírito vivificado de novo. Então, por isso nós precisamos nascer de novo. E quando Jesus fala com Nicodemos, ele fala assim, olha, ele fala, mestre, como que eu faço para receber a vida eterna? Como que eu faço para receber o reino? Aí Jesus fala para ele assim, importa-vos nascer de novo. Aí ele fala, mas como assim? Eu vou entrar na barriga da minha mãe? De que jeito? Eu já sou velho, eu sou grande. E aí Jesus falou, não, quem nasce da carne é carne. Todos nós somos carne, né? Mas quem nasce do Espírito é Espírito. E aí que é o X da questão. Então, quando nós nascemos do Espírito, nós temos o nosso Espírito despertado. Nós temos o nosso Espírito com o canal aberto novamente para ouvirmos Deus. Amém? Então, nós não ouvimos Deus na alma. Ela entra pela alma, porque o entendimento está na alma, mas a transformação que nós precisamos é mais profundo do que isso. Ela é mais profunda do que isso. Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte: quando a gente aceita Jesus, eu acredito que você aceitou Jesus, se você não aceitou Jesus ainda, eu quero convidar você a chamá-lo para entrar na sua vida, entrar em todas as áreas da sua vida. Peça para que ele seja Senhor da sua vida, da sua história, para que ele perdoe todos os seus pecados, e aí você vai ter essa transformação na sua vida. Então, quando nós aceitamos Jesus, nosso espírito, ele acorda. E aí nós temos a capacidade de ouvir o Espírito Santo. A Bíblia fala que quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos o Espírito Santo. Tá? E não estou falando dos dons em línguas, que é outra coisa. Estou falando da presença, porque nós somos, a partir desse momento, nós nos transformamos em santuário do Espírito, templo do Espírito Santo. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo ele vem morar na nossa vida. Então, a partir deste momento, o Espírito Santo já faz parte da nossa história. Nós já temos a condição de ouvir e entender a palavra de Deus. Quer ver um exemplo? Quantas aqui, né? Pois coloca nos comentários. Gente, comenta os vídeos, isso vai me ajudar bastante, tá? Compartilhe se você quiser, porque já viralizou, já muita gente já está assistindo, né? Era para um grupo específico, mas que Deus leve aonde precisar. Curta, porque isso vai dar força também para essa palavra, né? Mas a partir desse momento nós nos tornamos morada do Espírito Santo. E aí nós temos condições de entender Deus, de entender a palavra de Deus. Quantas aqui já leram a Bíblia antes de ter Jesus na sua vida, né? Tinha Jesus de ouvir falar, mas não tinha Jesus de com ele andar, que é diferente, né? Na religião a gente ouve falar, mas na intimidade nós andamos com ele. Isso tem uma diferença tremenda de uma coisa da outra, né? Quantas aqui antes disso ouvia a Bíblia, ouvia palavras, mas não conseguia entender? Nossa, não estou entendendo nada. O que será que essa pessoa está falando? O que será que ela quer dizer? Mas ao ouvir, hoje você consegue ouvir a palavra, você consegue ouvir a Bíblia, ouvir uma mensagem e fala, oh, nossa, Deus falou comigo, nossa, como que é maravilhoso. Aí você chora muitas vezes, você entende, você pede perdão do seu pecado. Isso é vida, é o Espírito em ação. Você saiu do âmbito da alma e foi para o Espírito. Agora de manhã eu estava fazendo uma devocional com meu esposo, a gente estava falando muito sobre isso. Que Deus, ele espera que a intimidade... O que é... A gente tem falado muito sobre intimidade. O que é intimidade com Deus? Intimidade com Deus é exatamente isso. É nós lermos a Bíblia, lermos um livro como esse, é nós ouvirmos uma palavra, e quando a gente ouve, a gente lê a Bíblia, o livro, ou ouve uma palavra, nós estamos tendo conhecimento na nossa alma. Mas, na nossa alma, isso não vai trazer mudanças, isso vai trazer emoções. Tá? Às vezes a gente até quer mudar na força do nosso braço, a gente quer mudar, nossa, preciso mudar de atitude, mas se nós não deixarmos isso entrar no nosso espírito, né, e aquilo fazer mudança, aquilo tocar no nosso espírito, a partir daí que nós vamos ter mudança. Como que o mundo espiritual funciona? Funciona com arrependimento, perdão e substituição, né? Porque casa vazia, ela vai atrair demônios. Isso é uma palavra também extensa, bem interessante. Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouco mais. Coloco nos comentários aí. Mas, enfim, eu preciso que essa palavra que eu ouvi, que eu li, ela encontre um lugar no meu espírito para fazer diferença. Exemplo, eu li aqui nos capítulos anteriores que a raiva e a depressão, ela é pecado.
né? Porque priva os nossos filhos, priva o nosso marido, a nossa família de ter alegria no lar. Ok, tá, eu li, mas o que eu fiz com essa informação? Eu deixei essa palavra entrar no meu espírito? Se eu deixei essa palavra entrar no meu espírito, o que eu vou fazer? Eu vou falar, Deus Pai, eu entendi que quando eu fico em depressão, né, porque eu tô triste, eu fico melancólica e eu me isolo. Não estou dizendo aquela depressão fisiológica que precisa de medicamento, me entenda. É quando a gente se isola por tristeza, é quando a gente escolhe se isolar por tristeza, né? E aí, eu falo assim, Deus, eu não sabia que era pecado. Eu não sabia que eu estava prejudicando a minha família. Me perdoa, eu confesso. Todas as vezes que eu fiquei deprimida por escolha, ou por não liberar perdão, ou por tristeza, por raiva, por ressentimento do meu marido, da situação da minha casa, me perdoa, lava-me com teu sangue. Deus Pai, eu entrego para o Senhor essa porção da minha vida, eu entrego para o Senhor esses sentimentos. O Senhor pode colocar algo que seja do Senhor na minha vida, no lugar dessa tristeza que eu alimentei, porque essa depressão é a tristeza alimentada por nós mesmos. E aí o que aconteceu? Você acolheu a palavra no Espírito e agiu em cima da palavra. Isso traz intimidade com Deus e traz mudança de vida. Quando nós agimos dessa forma, nós não estamos agindo na força do nosso próprio braço. Muito pelo contrário. Nós estamos reconhecendo que somos falhas, que somos pequenas, que nós não conseguimos fazer nada sozinhas e que nós precisamos da ajuda do nosso Deus. Lembra os capítulos anteriores? Deus, me ajuda a querer ser ajudada? É bem isso. Então, o que nós estamos fazendo? Qual que é o ponto aqui? Agora eu vou voltar no livro. Eu fiz um adendo, uma explicação para você entender aonde eu quero chegar, né? Quando eu aceito Jesus, e eu sei que você já fez isso, o que acontece? Se não fez, você já teve a oportunidade de fazer, então agora você já fez. Então todas já fizeram, né? Eu já recebi o Espírito Santo. Aí que está o X da questão. Que tipo de tratamento você está dando a ele? Que tipo de importância o Espírito Santo está recebendo na sua vida, está recebendo na sua casa, está recebendo no seu dia a dia? Lembrando que o Espírito Santo ele não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. Ele tem tudo isso nele, mas ele não é isso. O Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Jesus e Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Quando você recebe uma visita ilustre na sua casa, o que nós geralmente fazemos quando nós recebemos? Né? Para mim, toda visita aqui em casa é ilustre, né? Então, eu amo receber e todo mundo não tem diferenciação, se é rico, se é pobre, se é... Todas as visitas são recebidas da mesma forma, esse é o meu jeito de receber. Então, eu gosto de colocar uma mesa, eu gosto de preparar algo feito para minhas mãos, fresquinho, de preferência alguém, né, já deve ter comido em casa, eu faço um bolo, deixo passar mais na hora, eu faço um pão, deixo crescendo, né, já calculo mais ou menos a hora que a pessoa vai chegar para ela comer quentinho, para aquela manteiga derreter, é assim que eu trato. O Espírito Santo sendo uma pessoa, como que nós vamos tratá-lo? Como que nós temos tratado ele? Então, às vezes você fala assim, pastor, eu já li o livro até aqui, já estou no capítulo 6, nada mudou na minha vida. Tem hora que eu leio e nem entender, eu entendo. Por quê? Porque quem vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo é ele, o Espírito Santo. Só que ele precisa o quê? Ter liberdade de agir na sua vida, na nossa vida. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ter importância na sua vida. Estão me entendendo? Quantas vezes a gente age na força do nosso próprio braço? Não, hoje eu decidi que eu vou fazer faxina na minha casa, não interessa se o marido está bem, se as crianças estão bem, não interessa. Hoje eu decidi que eu vou fazer a faxina. Não é assim mais que funciona. Estão me entendendo? Espírito Santo, levanta de manhã, vai orar, né? Eu oro o tempo todo. Estou fazendo meu café, eu estou orando, eu estou tomando café, eu estou orando. Eu gosto muito de orar em línguas, então esse é o meu estilo de vida. Já trouxe isso como estilo de vida, né? Aí eu vou perguntar, Espírito Santo, eu preciso muito fazer faxina na minha casa, mas hoje é o dia. O Senhor me abençoa hoje para fazer a faxina na minha casa? Ou o Senhor precisa de mim num outro projeto? Ou o Senhor precisa de mim para servir o meu marido em alguma situação diferenciada no negócio? Né? Ou os meus filhos, eu preciso dar atenção a algum filho? Vocês estão me entendendo? Muda de figura.
quando eu dou importância para o Espírito Santo, ele vai nos conduzir no nosso dia a dia. Então, nós não vamos fazer as coisas mais como dá na nossa cabeça, entendeu? Por exemplo, eu preciso fazer um exame, eu preciso fazer um ultrassom, né, para dar continuidade ao meu tratamento. O que eu tenho feito? Espírito Santo, é para eu fazer? É para eu fazer agora? Aonde é para eu fazer? O Senhor me mostra o lugar para eu fazer? Vocês estão me entendendo como que tem sido a nossa vida, o nosso dia a dia? Porque a gente tem entendido a importância dessa pessoa na nossa vida. E ele precisa, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, bom dia Espírito Santo, bom dia Deus Pai, ou Abba, Paizinho, bom dia Senhor Jesus. Por quê? Para eles vai mudar eu falar bom dia? Nada, porque para eles o bom dia já é bom, porque o dia é deles, é eles quem fazem, é um presente para nós. Mas para mim vai mudar, vai ter toda a diferença, porque eu vou estar dando importância para ele no meu dia a dia, na minha vida. Então, se você quer mudança, se você quer crescimento, se você quer essa intimidade que nós temos ensinado, é isso, é você deixar o seu espírito acordar ele, deixar ele acordado, deixar ele vivo e fazer com que ele cresça. Por quê? Quando nós nascemos, quando uma criança nasce de novo, quando a criança nasce, o que ela precisa? Precisa de alimento, precisa de leite, precisa de cuidado, precisa de acolhimento, precisa de carinho, precisa ser limpa, não é verdade? Precisa de atenção, precisa de medicação muitas vezes. Com o nosso espírito não é diferente. Só que tem muita gente que o espírito só nasceu, ele não recebeu alimento nenhum. O seu espírito pessoal. Quem vai trazer o crescimento é o Espírito Santo, mas se eu não alimentar com a palavra, a leitura da palavra, e acolher a palavra que eu leio, acolher a palavra que eu ouço, não vai fazer diferença nenhuma. Amém, gente? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que minha garganta tá bem. Obrigada. Então, eu tô dando essa introdução toda, porque se você não entender isso, não vai adiantar eu continuar lendo o capítulo com você. Tá? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E aí a pergunta é, o que você tem feito com essa pessoa dentro da sua casa? O que você tem feito com essa pessoa dentro de você? Você tem agido na força do seu próprio braço, na sua própria razão, na sua própria justiça? Ou ele tem encontrado lugar em você, para dirigir você, para falar com você? E aí, outra coisa que eu mencionei, eu acho que eu mencionei aqui, que no mundo espiritual tudo é arrependimento e perdão. O nosso espírito só vai crescer, a nossa intimidade só vai crescer a partir do momento que eu entro em contato com a palavra, que eu reconheço o meu pecado ali, que aquilo que eu estou fazendo é errado, né? Seja pecado escandaloso, escancarado, vamos assim dizer, matar, roubar, usar droga, prostituição, essas coisas que, né, que a gente já sabe que é pecado, não precisa ninguém nem falar pra gente, a gente já sabe que é. Ou aquele pecado íntimo, né? Aquele pecado, um exemplo. Desculpa, amadas. Um exemplo. Eu gosto muito de série, eu gosto muito de televisão, eu gosto muito de filmes, principalmente se for série inteligente, de investigação. Eu acho que isso estimula o meu cérebro. Só que, gente, eu vou ter que dar uma pausa. Me perdoe, mas eu tive uma crise de tosse aqui, misericórdia. Mas vamos lá, vamos continuar, né? Então, é basicamente isso, né? E a Bíblia fala que à medida que nós medirmos, nós seremos medidos também. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 4, que fala sobre o semeador e a semeadura. Ele fala que o semeador lança semente, e a semente que cai na beira do caminho, que é o chão duro, não encontra um terreno fértil, uma terra fértil para que ela possa crescer, vem as aves e rouba essa semente. Então, e aí no final ele fala com a medida que medimos. Que medida é essa? É a medida do acolhimento do Espírito Santo, é a medida do acolhimento da palavra de Deus, né? Então, assim, à medida que eu medir o Espírito Santo, será medido na minha vida. Então, assim, à medida que eu der espaço para ele trabalhar, ele vai trabalhar na minha vida. Se eu der mais espaço, eu acho que eu estava falando das séries, né? Eu acabei me esquecendo, mas eu vou lá. Se eu der espaço para ele trabalhar, é a medida que eu estou entregando para ele. Se eu der espaço para fofoca, é a medida que eu estou entregando para ele. Se eu der espaço para ficar dormindo o dia todo, é a medida que eu estou entregando para ele. Então, ou seja, que medida que eu estou entregando? Quem faz a medida desse crescimento, dessa intimidade, somos nós, não é ele. Tá? Ele vai agir segundo a proporção da nossa fé, tá? Então, eu gosto muito de série, de filme, como eu estava falando. E o que acontece? Isso é pecado? Claro que não. Se eu não estou pegando
o tempo de eu cuidar da minha casa, de eu cuidar das minhas coisas, né, já fiz minha devocional, já fiz minha leitura, já fiz meu estudo, já atendi quem precisava ser atendido. Se eu tenho meu tempo livre, que eu posso, né, estar ali descansando, que eu posso estar ali aliviando o estresse da cabeça, enfim, né, que eu trabalho muito com a cabeça, então às vezes eu estou com a cabeça desse tamanho, né? Claro que não é pecado, é lógico que não. Só que eu vi que aquilo estava tomando mais tempo do que eu queria entregar. Sabe? Porque, por exemplo, você pega uma série, você não quer ficar só no episódio 1, de jeito nenhum, ainda mais se tiver já tudo lá lançado na internet. Você quer maratonar, você quer acabar, você quer ver o resultado daquela situação, daquela história. E eu vi que isso estava roubando o meu tempo com o Espírito Santo. Eu vi que era a medida que eu estava entregando para ele, que eu podia entregar mais para ele, tá? Então você assiste esporadicamente. O que eu fiz? Eu me arrependi do tempo que eu estava perdendo. Eu entreguei para o Senhor, pedi para ele colocar algo que é dele no lugar, tá? Então, hoje eu não deixei de assistir televisão, porque a televisão em si não, mas filmes e séries, né? Essas coisas que eu acho mais interessante, eu gosto de coisa inteligente. E aí, eu assisto, mas eu tenho assistido mais filme cristão, filme de milagre, história verídica, né? Por quê? Porque isso me edifica. Ao mesmo tempo que eu estou ali acompanhando uma história, está me edificando de alguma forma, está falando comigo de alguma forma. Estão me entendendo? Então, eu pedi para o Espírito Santo fazer essa... Oh, Jesus, hoje está na misericórdia, hein? Mas nós vamos conseguir. Então, eu pedi para o Espírito Santo fazer essa substituição, porque eu ouvi dele que a medida com que eu medi, eu serei medida no mundo espiritual também. Eu serei medida na mesma proporção que eu entregar para o Senhor. Né? Isso em todas as áreas. No financeiro, na minha comunhão com o Espírito Santo, na minha comunhão com os irmãos. Então, nós não vamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações na força do nosso próprio braço. Se eu não descansar no Espírito Santo, e descansar não significa cruzar os braços e não fazer nada. Descansar significa deixar ele trabalhar, né? Senhor, hoje eu amanheci nervosa. Me arrependo, Senhor Deus, porque eu estou nervosa, porque eu não estou confiando no Senhor. Me perdoa? Coloca algo no lugar. Gente, as coisas vão começar a mudar, porque deixa eu falar uma coisa para você, se está fazendo efeito na minha vida, por que não vai fazer na sua? A diferença é só quem acolhe e quem não acolhe a palavra, quem acolhe, quem dá importância ao Espírito Santo e quem trata ele de qualquer forma, trata ele como, sabe aquele objeto que você ganha, de repente você não sabe onde coloca? Não sei se vocês já ganharam isso, né? Você não sabe, é um exemplo, lembrancinha de casamento, de aniversário, lembrancinhas. Eu gosto muito de dar lembrancinha prática, porque você sabe onde vai colocar. Quantas lembrancinhas eu já ganhei? O que eu vou fazer com isso? Eu tenho dó de jogar fora porque alguém fez aquilo. Mas ao mesmo tempo você não sabe onde colocar. Tem gente que está tratando o Espírito Santo como lembrancinha. Recebe, mas não sabe o que fazer com ele. Por quê? Porque está tão bitolada em si mesma que até vai à igreja, até ouve palavra, mas não pratica. Por quê? Porque não bateu no Espírito, porque é ele quem convence, quem vai fazer isso é ele. Mas está tratando o Espírito Santo de qualquer forma. Que ele fala assim, tá, eu quero fazer, eu quero te ajudar, eu quero fazer um milagre, eu quero estar aqui, eu quero te dar a transformação que você precisa, que a tua família está precisando, que o teu marido precisa. Mas eu estou sendo tratada como um objeto, não como uma pessoa, né? Então, e aí, gente, a gente às vezes tenta enganar nós mesmos, enganar as outras pessoas, né? Com máscara de cristã, com máscara de quem é religiosa, de que vai à igreja, e isso não vai mudar nada. Sinto muito, vai chegar um dia que você não vai aguentar sustentar essa situação. O que vai trazer a mudança de verdade para a nossa vida é Ele trabalhando aqui. Ninguém pediu para mim parar de assistir série, ninguém pediu para mim parar de assistir os filmes que eu tanto gosto. Ninguém precisou fazer isso. Porque eu senti a necessidade no meu espírito, porque eu quero mais dele. Eu quero aumentar a minha medida para entregar para ele, para que ele possa aumentar a medida dele para entregar para mim. Tá entendendo? Então, isso é uma transformação. E isso não é da noite para o dia, é um processo. A gente tem falado muito sobre isso, é um processo, né? É o processo de renovação da mente, é o processo da leitura da palavra, é o processo de acolher essa palavra, de trabalhar essa palavra, né, de pedir perdão em cima da palavra. Toda palavra que nós somos ministradas é preciso pedir perdão. Exemplo, domingo o pastor ministrou sobre Deus nos ama, nós somos importantes para Ele. Então, todas as vezes que nós nos sentimos inferiores, que nós nos sentimos um nada, que nós nos sentimos assim, eu sou incompetente, eu sou fraca, eu sou, né, não presto para nada mesmo. Quem nunca sentiu dessa forma, né?
é você, Deus Pai, eu estou com sentimentos negativos ao meu respeito. Eu já sei que eu sou sua filha, eu sei a importância, eu sou tão importante para o Senhor que o Senhor entregou Jesus para morrer no meu lugar. Poxa vida, que importância maior que essa? Mas esse sentimento está aqui. Eu peço perdão por esse sentimento. Eu coloco esse sentimento nas tuas mãos. Colocar algo que é seu no lugar, é assim que funciona, gente. É ouvir a palavra e praticar, acolher no Espírito, deixar o Espírito convencer, sabe? E praticar, sair do âmbito da alma, ir para um âmbito mais profundo. E isso é um processo, né? Isso é um processo e Deus precisa fazer isso na nossa vida, mas Ele vai fazer à medida que nós entregarmos para Ele essa autoridade, nós tivemos o desejo real de crescer no Senhor. Então, gostaria que vocês entendessem o seguinte, ela já falou isso lá nos primeiros capítulos, a autora, que a mudança que nós estamos tendo acesso nesse livro aqui não é para os nossos maridos, é para nós, porque é muito mais profundo do que uma simples mudança de atitude. É muito mais profundo do que uma simples mudança, né, do dia a dia. Gritava, não grita mais, mas não grita, mas fica assim, ó, explodindo, né, de raiva por dentro. Que mudança que tem nisso? Um dia vai explodir, aí o negócio vai ficar pior ainda. É a mudança aqui, ó, que acontece aqui. Para que eu vou querer essa mudança? Para Ele. Para Ele. Para glorificar o nome dEle, para glorificar o sacrifício que foi feito na cruz pela minha vida, para ser uma boa testemunha, para ajudar as pessoas, para que eu possa, a minha intimidade possa aumentar com Ele. Então essa é a diferença. Se você está lendo esse livro por conta do seu marido, você está lendo com um propósito errado. Se você está indo para a igreja com o propósito de mudar o seu marido, você está com um propósito errado. Se você está, lendo a Bíblia para mudar o seu marido, você está com um propósito errado. O nosso propósito, o nosso foco é quem? Jesus. Nós termos o nosso caráter moldado ao caráter de Cristo, que é o que diz a palavra de Deus, é o que Paulo diz. Amém? Então, quando eu entendo isso, as coisas vão mudando aqui dentro. E quando as coisas mudam aqui dentro, naturalmente, vai mudar em volta. Vai mudar a nossa volta. Nós vamos espelhar os nossos maridos, nós vamos inspirar os nossos filhos, nós vamos inspirar a nossa família, e eu vejo isso na prática. Não dá tempo agora, que o vídeo não fica muito longo, mas eu falo para você, gente, se você acredita em mim, então acredita em mim. Porque se tá dando certo na minha vida, vai dar certo na sua também. E tá dando mesmo. Quando a gente se encontrar pessoalmente, eu quero ter o privilégio de contar um pouquinho do meu testemunho, quem eu era, cabeçuda que eu era, teimosa que eu era, né? A ferida que eu era. E hoje, nossa, eu olho para trás e falo, quem era aquela menininha? Porque era uma menina mesmo. Mas hoje eu sou uma mulher, tenho me tornado uma mulher, segundo o coração de Deus. Para honra e glória minha? De forma alguma. Mas é porque o Senhor encontrou um lugar aqui para trabalhar na minha vida. E eu deixo. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Ah, pastora, mas dói. Hoje a gente estava lendo esse versículo que fala assim, ó, eu sou filha. E Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. Quem Ele não corrige é bastardo. Eu não sou mais bastarda, eu nunca fui, mas assim, no mundo espiritual eu não sou mais bastarda, eu não sou mais uma órfã, eu sou filha. Então toda vez que Ele vai me corrigir, vai doer, mas vai valer a pena. Porque eu vou trazer frutos que honrem o nome dEle, frutos que honram o sacrifício de Cristo lá na cruz. Então, basicamente, é isso que ela diz aqui nesse capítulo 6, o Espírito Santo no seu casamento. Espero ter podido contribuir, com tudo isso que o Espírito Santo tem feito na minha vida, tem feito na minha família e tem colocado no meu coração. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Mais uma vez eu te peço, curte, comente aí, isso dá força para a palavra, para que ela possa alcançar mais vidas, sabia disso? Que aí o YouTube vai entender que é importante, tá? Mas que Deus abençoe vocês e que esse crescimento seja extraordinário na sua vida, na sua família e que você viva tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Pai, eu concordo com essa bênção, eu concordo com essa palavra. Espírito Santo, eu concordo que o Senhor cresça na vida de cada uma dessa mulher que está ouvindo essa palavra agora. Que ela possa realmente ter um encontro contigo nesse momento. Se revela a elas, Senhor. Se revela, fala com elas, ó Pai, de uma forma especial. É o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço por tudo. Amém. Amém, mulheres amadas. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Um beijo.